Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Polícia divulga imagens da morte de brigadiano. Câmera de segurança mostra momento em que bandidos reagiram a uma tentativa de abordagem e mataram PM na zona sul da capital. Violência familiar. No interior do estado, irmão mata irmã por desavenças na herança. Cuidado com compras e vendas na internet. No litoral norte, bandido se passa por comprador para roubar um veículo. Inflação cai em junho. Puxado pela queda no preço dos alimentos e dos combustíveis, esse é o menor índice desde novembro do ano passado. E no SBT Entrevista, eu converso sobre economia e outros assuntos com o presidente da CDL de Porto Alegre, Alcides Debos. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A polícia prendeu um jovem e apreendeu um adolescente responsáveis pela morte de um policial militar durante a madrugada na zona sul de Porto Alegre. Um terceiro envolvido está foragido. O corpo do PM está sendo velado neste momento no cemitério Jardim da Paz, aqui na capital. Esta câmera de segurança flagrou quando a viatura para atrás do carro dos criminosos. Os PMs verificaram que o veículo era roubado. Antes da abordagem, os bandidos atiram e atingem o soldado que estava no banco do passageiro. O trio desce do carro e o motorista vai para a calçada. O outro se agacha em frente à viatura. Os três fogem a pé. As marcas dos tiros revelam a violência do confronto. No carro ficaram as armas do crime. O soldado Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior, de 26 anos, foi morto durante a abordagem policial na madrugada desta quarta-feira, no bairro Teresópolis, zona sul de Porto Alegre. Uma madrugada de horror para os moradores da região. Eu fui acordado com os gritos. Parou a polícia, parou, né, a polícia, e automaticamente foi instantâneo vários tiros, né? Teve 8 a 10 tiros ainda. Foi muito rápido. O crime teve início ainda na noite de terça-feira com o roubo de 2 carros. O último foi usado para sequestrar uma mulher, ex-namorada de um integrante de uma facção rival. Os bandidos queriam a localização do homem. A vítima permaneceu no local do crime e ajudou a polícia na identificação dos criminosos. Todos eles já têm antecedentes, inclusive cada um deles já foi investigado em algum momento da vida por homicídio. Todos eles têm porte de arma, crimes relacionados à subtração de veículos, seja a receptação, seja o roubo propriamente, tráfico. A polícia fez um cerco e prendeu durante a manhã na Vila Cruzeiro Luiz Vinícius Alves Azeredo, de 21 anos, e apreendeu um menor de 17. O motorista foi identificado como Dejair Quadros de Almeida, de 24 anos. Ele está foragido do sistema prisional desde novembro do ano passado e já tem pedido de prisão por outro homicídio. Queremos hipotecar a solidariedade à brigada, a todos os operadores de segurança, a sociedade gaúcha, pois quando se atinge um policial, está se atingindo a sociedade como um todo. São eles que estão a nos dar proteção aí. O soldado Barbosa era casado e estava há 2 anos e meio na corporação. Desde o início do ano, 4 PMs já morreram em serviço no estado, segundo dados da Polícia Militar. É o maior número dos últimos 10 anos. No dia 26 de junho, Rodrigo da Silva Seixas, de 32 anos, e Marcelo de Fraga Feijó, de 30, foram mortos durante uma abordagem de rotina no bairro Partenon, zona leste de Porto Alegre. Em abril, o soldado Fabiano Lunques, de 34 anos, foi atingido por um tiro de fuzil no cerco aos bandidos que assaltaram um banco em Porto Xavier, no noroeste do estado. Nos últimos anos, aumentou o número de confrontos. Os criminosos que cada vez estão com um armamento mais forte, um armamento normalmente importado de origem ilícita, né? E tem gente que quer tirar as armas, sabe de quem? Nós, cidadãos. Porque da bandidagem eles não tiram. A bandidagem consegue esse armamento vindo de outros bandidos do interior. Por sinal, tem alguns que estão no Congresso, mas isso eu falo daqui a pouquinho, porque eu quero fazer um pedido para você. Qualquer informação
sobre o paradeiro de Dejair Quadros de Almeida pode ser repassada de forma anônima pelo 0800 642 0121. O número está aqui na tela, 0800. Vamos repetir bem esse número para você, cidadão, gravar. 0800 642 0121, ok? Todos, você ouviu o delegado Newton de Souza dizer, todos os bandidos envolvidos nesse caso, assassino e coautores, têm condenações. Casos onde a polícia investigou, o Ministério Público denunciou e a Justiça já condenou eles. Mas por que esses bandidos condenados estão à solta então, hein? Porque a lei brasileira é branda e o sistema prisional é falho quando deixa eles fugirem. Quantos policiais militares, civis, cidadãos e cidadãs terão que morrer como o soldado Gustavo e os outros que a matéria reportou ali, até que os nossos deputados federais e senadores mudem a lei? Eu sei por que eles têm medo de mudar a lei. Afinal, alguns deles, deputados federais e senadores, são tão bandidos quanto os assassinos de hoje. Agora, eu quero leis mais duras, porque lugar de bandido é na cadeia. E, na minha opinião, sem redução de pena. Matou, foi condenado, cumpra-se o que a sociedade decidiu para botar ele na cadeia. Cumpra-se os 30 anos de pena, porque senão eles saem de lá e continuam matando aqui fora. No noroeste do Rio Grande do Sul, um assalto a um posto de gasolina terminou em confronto com a polícia. Da redação, Luciane Coman, boa noite, Lu. Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Olha, e esse roubo também, né, ele foi flagrado por câmeras de segurança. A gente vê aí, ó, que 3 criminosos chegam a esse posto, né, eles chegam nessa caminhonete fortemente armados, rendem o frentista. E aí, depois eles pedem para o funcionário entregar todo o dinheiro do caixa. Olha só, a gente vê nessas imagens. O posto de combustíveis fica na BR-386, na localidade de Rincão do Segredo, pertinho de Sarandi. A quantia de dinheiro levada não foi divulgada. Esse assalto, Felipe, aconteceu ontem. Mas após essa ação, eles fugiram e hoje pela manhã a polícia fez uma operação e encontrou os bandidos escondidos numa casa em Carazinho. Durante a tentativa de abordagem, teve um confronto, mas dessa vez, ao contrário do que aconteceu aqui em Porto Alegre, não é? Um bandido morreu, um foi preso e o terceiro foi baleado e está internado. Olha só os bandidos, né? Fortemente armados, sim, com máscaras, porque sabem que estão sendo ali gravados, né, pelas câmeras de segurança. Levaram o dinheiro, mas dessa vez, fim da linha para esses 3. E nesse caso é bem o que disse o coronel Ikeda há pouco na reportagem que tu fez, não, Lucas? Eles estão fortemente armados, as armas chegam aos bandidos, não adianta as nossas fronteiras, nesse caso, né, não tem como, né, não se sabe como tanta arma chega, inclusive, mas elas chegam nas mãos dos bandidos. E nesse caso, ainda bem que a perícia e o treinamento da Brigada Militar, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, no confronto, quem levou a melhor foram os mocinhos e não os bandidos, né? Um morto, um ferido e ainda bem os heróis da sociedade, os nossos representantes nesse caso aí, venceram essa batalha. A Lu volta em instantes. Em Canguçu, no sul do estado, uma mulher foi morta por disparo de arma de fogo hoje. Agora, sabe qual é o motivo do crime? A desavença, herança é a principal suspeita. E o irmão dela é quem, nesse momento, está sendo aí investigado pelo crime. O crime foi neste prédio residencial no centro da cidade. Jordana Miller da Costa, de 37 anos, era cadeirante e foi morta com 2 tiros. O principal suspeito é o irmão da vítima. De acordo com a Polícia Civil, os dois tinham desavenças por causa de uma herança familiar. A mãe dos dois, tanto da vítima quanto do suspeito, teria falecido agora no mês de janeiro desse ano e eles estariam se desentendendo em função da partilha de bens. O homem ainda não foi localizado. A gente teve conhecimento de que o rapaz sofre de problemas psicológicos, já teria histórico de tentativas de suicídio anteriores, então também vai ser apurado essas circunstâncias.
E a quarta-feira foi de operação contra o tráfico de drogas na Vila Nazaré, aqui em Porto Alegre. Os bandidos escondiam drogas no meio do lixo, onde também eram criados porcos. Tudo isso para dificultar o trabalho dos cães farejadores, Lu. Pois é, Felipe, mais uma maneira aí, né, de tentar enganar a polícia. A criatividade não falta, viu, nesse mundo aí da bandidagem. Então, hoje, 250 policiais foram até o local, lá, Vila Nazaré, na Zona Norte, cumpriram 30 mandados de busca e apreensão. 2 pessoas foram presas em flagrante. A polícia ainda apreendeu 9 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína. Segundo a polícia, o tráfico de drogas acontecia a céu aberto por lá, ou seja, como se nada tivesse acontecendo, como se o tráfico fosse uma coisa liberada, né? Quem comandava era uma quadrilha responsável também por roubos a carros e residências. O grupo estaria coagindo, olha só, moradores a não deixarem o local, porque a área deve dar lugar a uma ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. Ou seja, mais essa, Felipe. Tem mais essa. Mais isso. Eles estavam coagindo para o pessoal não sair de lá. Vou te dizer, é cada uma, né? Exatamente, é cada uma. Agora só espero o seguinte, a gente está vendo a operação, parabéns à Polícia Civil, 250 homens, né, trabalhando de forma coordenada pela Polícia Civil nesse caso aí. Eu só espero que agora fiquem na cadeia esses traficantes, porque não adianta a Polícia Civil fazer uma operação como essa, 250, recolher 9 quilos de maconha, 2 quilos de cocaína, né? E daqui a pouquinho prende 2 e vai ter mais gente presa no futuro e simplesmente os caras fazem aquele drive-thru, né? Entra para um lado, sai pelo outro ali, porque a lei brasileira é branda com esses vagabundos aí. E prende um, né, Felipe? E sempre tem algum outro lá que continua o tráfico naquela região. Antes de empreender no varejo, Alcides Debos trabalhou 11 anos entre Caixa Econômica Federal e Companhia Estadual de Energia Elétrica. Nos dois, prestou concurso. Na metade da carreira da Caixa, resolveu empreender. Por que escolheu o varejo? Na verdade, na época foi uma oportunidade, mas a moda, como minha mãe sempre confeccionou em casa, fazia roupa com as irmãs em casa, a família tinha essa coisa da moda. Meus tios trabalhavam com um varejo de moda e aí para eu entrar, fazer essa escolha, eu acho que de certa forma foi facilitado, porque eu tive um amigo que me vendeu essa primeira loja, mas a gente tinha essa tradição na família de mexer com vestuário, com moda. Então, a primeira loja foi quase uma consequência. Presidente, qual é o futuro do varejo? Muita gente já está comprando na internet, muita gente ainda prefere as lojas físicas. A internet impacta praticamente a maioria dos consumos, que a pessoa consulta, vê ali, porque ela não vai mais às lojas, como disseste, ela vai à loja. Então ela escolhe em casa, decide e vai, porque ela não pode mais perder muito tempo. É um Brasil com reforma da Previdência, é outro Brasil sem a reforma? Nós somos uma entidade que representa todo um segmento, né? O varejo, que é um dos maiores empregadores do Brasil. E, infelizmente, a reforma precisa acontecer para que se crie mais empregos. A gente discute se vai ter aposentadoria, vai demorar um pouco mais, um pouco menos. O problema é que nós não temos, muitas pessoas não têm emprego agora. Quem não tem emprego não tem como pensar em se aposentar. Então, a gente vai ter que apoiar essa reforma, porque o Brasil é um país com uma cultura que não tem travas culturais, raciais, religiosas, que outros países têm. Então, nós somos um imenso de um país, 200 e tantos milhões de habitantes, que querem trabalhar. Nós somos muito empreendedores. Uma reforma da Previdência, ela vai trazer muito recurso, muito investimento. A gente sabe que tem organizações internacionais aguardando para fazer investimentos aqui. E isso, por consequência, vai gerar empregos e criar um círculo virtuoso, novamente, de renda, de consumo, de geração de impostos para o setor público. E essa é apenas a primeira das reformas que certamente precisam acontecer no Brasil. Estamos na mais baixa taxa Selic da história. Tem espaço para cair mais desses 6,5% ao ano? A notícia boa foi a última reunião do Copom, né, quando anunciou a permanência dos 6,5%, mas anunciou uma perspectiva de até o final do ano poder, né, cair até 5,75%. Isso seria histórico, né, e isso inclusive mexeu com a Bolsa positivamente naquele dia, em torno de 2, 3 dias, passamos dos 100 mil pontos na Bolsa. Realmente, se isso puder acontecer, vai ser um sinalizador para vários setores da economia.
construção civil, o próprio varejo, indústria, o custo do dinheiro no Brasil precisa diminuir. Precisa diminuir um pouco para que o empreendedor possa fazer um investimento maior. Hoje o custo ainda está impactando. Quando se fala em margem de lucro, não se fala mais em 2 dígitos, se fala em 1 dígito baixo, como diz o nosso presidente, ex-presidente da Renner, o Galó, dizia assim, 1 dígito baixo. Então estamos falando aí de 2%, 3%, é um número interessante. Presidente, obrigado ao senhor, sucesso aí. Muito obrigado, prazer falar com você. E nós voltamos daqui a pouco com os detalhes desta história que aconteceu no litoral norte. Atenção você que está anunciando carros na internet. Neste caso aí, você vai ver que o ladrão se passou por cliente. Rapaz, aproveitou ali a distração da vítima. A gente conta toda a história em instantes, viu? E ainda, as informações sobre a previsão do tempo. Em instantes, tudo isso e muito mais aqui no Segunda Edição. O mês de junho teve o menor índice de inflação desde novembro do ano passado, puxado pela queda nos preços dos alimentos e dos combustíveis. Enfim, um pequeno alívio em nossos bolsos. Alimentos, bebidas e transportes colocaram o índice de inflação perto de 0 em junho, de acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O trio responde por mais de 40% das despesas das famílias. No caso da gasolina, por exemplo, o preço recuou 2%. Diesel e etanol também ficaram mais baratos em relação a maio. Um pouquinho baixou, sim. As informações não batem com a realidade que você vê na bomba, né? Frutas e o feijão carioca tiveram as maiores quedas de preço entre os alimentos. A banana deu uma baixada, então tá valendo. 7 das 16 capitais pesquisadas registraram deflação em junho. A mais intensa foi em Porto Alegre, puxada pela redução da gasolina. No acumulado do ano, a inflação é quase a metade da meta definida pelo governo. Um aspecto importante, da queda da inflação é que abre a possibilidade do Banco Central reduzir a taxa de juros para ver, digamos, se a economia cresce um pouco mais. Vamos torcer, então, por essa queda da taxa Selic, que foi comentada agora pelo economista e no bloco anterior por Alcides Debos, presidente da CDL de Porto Alegre. Vamos torcer para continuar caindo a Selic e também a inflação. Vou sair daqui e vou para o supermercado, viu, Lu? Aí eu quero ver se está caindo o preço no supermercado. Eu ainda não vi isso no super não, viu? Na bomba de gasolina eu já senti. Ontem a Petrobras diminuiu ainda mais o valor também. Quero que continue caindo também, viu? Pois é, eu também, né? Todos saem ganhando. Vamos lá. Lu, vamos falar sobre o tempo. E aí, o que vem por aí? Olha, Felipe, hoje a gente teve o 8º dia seguido, consecutivo aqui no Rio Grande do Sul com marcas negativas, mas agora ele vai dar uma trégua mesmo, a temperatura vai ficar mais agradável, ou seja, ele tá indo embora, mas entre domingo e segunda ele volta até porque é inverno, né? Bom, vamos dar uma olhadinha então nos mapas. Nesta quinta-feira o tempo continua firme aqui no Rio Grande do Sul, com predomínio de sol. Mais uma vez, risco de nevoeiro denso no início da manhã. Depois, uma madrugada fria, esquenta aí durante o dia. Na Zona Sul, pode ter chuva passageira. Em Santa Rosa, no noroeste, temperatura entre 7 e 26 graus. Aqui em Porto Alegre, atenção para o nevoeiro, já na madrugada. Mínima de 10 e máxima de 25 graus. As nuvens aumentam, mas o sol aparece, então vai dar essa aquecida. Na sexta, até pode dar uma chuva ali entre a tarde e a noite. O fim de semana vai ter mais nuvens, chance de chuva a qualquer hora, com a temperatura bem amena, e como a gente vê ali no domingo, a temperatura já não sobe tanto, porque vai estar ingressando ar polar. Bacana, aqui no estado. Logo sábado e domingo aquela pois chuva. É, fim de semana de folga, e vai ter uma chuvinha. Mas vamos rezar para São Pedro aí. É o teu final de semana de folga. É o meu final de semana de folga. São Pedro, anota direitinho ali. A Luciane vai estar de folga, chuva. Ou seja, tu não te protege, Lu, tem que te proteger se tu vai fazer compra e venda pela internet, Lu. Nossa Senhora. Fica ligado. Conta aí o que aconteceu no litoral. Essa imagem que a gente viu ali daquele carro, é o momento em que o homem foge com um carro,
né? E esse momento foi registrado aí por uma câmera de segurança que fica perto ali da Câmara de Vereadores de Tramandaí, aqui no Litoral Norte. O que aconteceu? É que a vítima estava tentando vender o carro e anunciou ele no site, na internet, na OLX. Um homem entrou em contato para saber mais informações sobre o veículo, coisa normal, né? Sim. Depois eles marcaram um lugar para se ver, né, para o homem ver o carro. E aí o suposto comprador pediu para dar uma volta para dirigir o carro. A vítima aceitou, ficou sentada ali no banco do passageiro. Aí, em algum dado momento, a proprietária pediu para ele parar, que é o momento dessa imagem, porque ela precisava pegar uns documentos. E aí o que ele fez? Arrancou com o carro. Isso aconteceu ontem por volta do meio-dia. Depois o roubo, ele ainda mandou mensagem pedindo R$1.000 para devolver o carro. Ah, sequestrou o carro? Pois é. Até agora o carro não foi localizado, Felipe. Que barbaridade. Então muito cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Pilantra existe em tudo quanto é lugar. Tá certo. Ali a imagem, ela lá foi lá tranquilamente buscar ali os documentos. Aí o cara aproveitou, olha, entrou e ele, pá, arranca. Lu, obrigado a você aí, né? Uma excelente noite. Para você também, até amanhã, Felipe. Futebol pela Copa do Brasil, o Grêmio joga nesse momento 29 minutos do primeiro tempo, 0-0 na Arena. E o Inter joga em instantes, a partir das 9h30 da noite. Todos os lances dos gols, se acontecerem, você confere amanhã no SBT Esporte com o comando da Débora de Oliveira, tá certo? Obrigado a você pela sua audiência. Fique com o SBT Brasil, mais notícias locais com o Marcelo Chemalha às 11h40 amanhã. Tchau.